Nós estaremos ministrando a palavra do Senhor neste momento. Vamos ler Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Vamos ler o 6 também. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pai Celestial, mais uma vez estamos em Tua presença, neste lugar. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, fala ao nosso coração nesta hora. Usa-me, Senhor, como o Senhor tem sido misericordioso. Que a Tua igreja saia daqui, Senhor Jesus, alimentada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nos colocamos na Tua dependência. Amém. Segunda carta de apóstolo Paulo, a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Na primeira doutrina que nós falamos sobre os mandamentos, nós falamos também que aqui a maioria dos mandamentos aparece. E aqui no versículo 2, bem no final aí tem a palavra blasfemos. Essa palavra, ela remete a quebrar o terceiro mandamento. Só para os irmãos localizar também no Novo Testamento. Então vamos iniciar a nossa palavra esta noite. Terceiro mandamento tem a ver com a reverência ao nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nome que Deus revelou a Moisés, Iavé, é o nome da qual nós temos uma aliança também realizada por Jesus Cristo. Quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele agora é portador desta nova aliança e traz essa aliança para a igreja nos dias de hoje. Quando participamos da ceia, que tomamos o cálice e o pão, é dito uma nova aliança. Fala da aliança do sangue, da aliança do corpo. Na morte de Jesus na cruz do Calvário, somos religados a Deus. Nós nos unimos a Deus novamente, conforme a sua vontade e seu desejo. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor, Iavé, é santo. É por isso que eu não posso tomar o nome de Deus em vão. É porque o nome dele expressa santidade. O nome dele é El Shaddai. O nome dele expressa poder. O nome dele procede essa santidade em que nós devemos ser santificados para chegarmos a Ele. Várias passagens da Bíblia. Para que o homem possa ter um contato com Deus, é necessário abandonar os ídolos, é necessário abandonar a vida antiga, é necessário que haja limpeza, que haja reconciliação, que haja pedido de perdão, que haja renovação. É necessário que nós possamos abrir mão daquilo
que possa atrapalhar a nossa comunhão com Ele, para que possamos ter uma perfeita comunhão com Deus. É necessário jejum, é necessário a oração, a qual o homem se aproxima do Deus Criador, para que ele também seja santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Este nome reflete a santidade. Não podemos expressar o nome de Deus de maneira vulgar, em nossas brincadeiras, em momentos de piadas. Vários momentos as pessoas aprenderam a utilizar o nome de Deus como interjeição de admiração. E em alguns momentos que era para eles dizer, oh, que legal! Eles dizem, meu Deus! Isto é usar o nome de Deus em vão, quando colocamos o nome de Deus em futilidades, em coisas que não tem nada a ver e que não expressa a sua santidade, a sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter cuidado de não colocar o nome de Deus na nossa boca de qualquer maneira e expressá-la sem o devido respeito. O primeiro mandamento apresenta o objeto da nossa adoração. O objeto da adoração do cristão não está em coisas feitas pelos homens. Não tem nenhum santo dentro desta igreja para que a gente possa adorar. Nós adoramos a Deus invisível, imutável, santo. A Ele nós adoramos, ao Deus que é único na sua triunicidade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem nesta unidade. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse, Pai, que eu seja um contigo, que Ele seja um conosco, como eu sou um contigo. Deus fala Jesus falando na terra, que Ele era um com o Pai, e deseja que a igreja seja um com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta unidade que Deus deseja, que nós possamos participar desta eternidade, desta tão grande salvação. O homem foi criado com o potencial de ser eterno, mas o homem pecou, e por causa do pecado entrou a morte no mundo, a destruição, as confusões, os pecados foram mais variados possíveis, os homens desceram ladeira abaixo, mas chegou o momento em que na plenitude dos tempos, Deus encarnou, o Emanuel se tornou homem, nasceu e viveu, e o seu ministério, o ministério de santidade, o ministério que a palavra diz que ele não pecou, ele não é como homem que pode pecar ou mentir, mas ele não cometeu nenhum pecado. Jesus, o Santo, morre no lugar de todos os homens pecadores. E este Deus santifica as nossas vidas por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O segundo mandamento traz as regras para a adoração. Se o primeiro eu coloco aquele que deve ser adorado, no segundo eu digo aquilo que não pode ser. Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Não a idolatria, não a vida apegada ao dinheiro, a mamon, não aos cultos idólatras, às comidas sacrificadas aos ídolos, aos demônios, não a festa junina, não a Cosme e Damião, não a festa onde a bruxa é o centro, a Halloween,
Deus não se mistura com essas coisas. O culto para Deus é um culto que deve ser um culto que expressa a sua santidade. Devemos adorá-lo como Ele é. Devemos adorá-lo como Ele merece. Não podemos usar nenhum subterfúgio para poder visualizar a Deus. Temos que crer, entrar na dimensão da fé e entender que o nosso Deus é Espírito e é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós estamos no terceiro mandamento, onde a tônica é a atitude na adoração. Qual é a minha atitude quando eu venho à casa do Senhor? O salmista, ele expressa num dos seus salmos, para a gente guardar os pés quando entrarmos na casa do Senhor. O que representa guardar os pés? É adorar a Deus na devida proporção, naquilo que Ele merece. É adorar a Deus em corpo, alma e espírito. É servir a Deus de modo integral. É entrarmos por estas portas e quando chegarmos aqui entendermos, viemos para cá, para este local, para adorar a um Deus que é santo, digno de toda honra, de toda glória. Ele deve ser reverenciado. Eu não vim para uma boate, eu não vim para um encontro de amigos, eu vim para um lugar onde eu devo me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Eu vim para prestar-lhe culto. Então, o meu culto não inicia quando o pastor chama para levantar e começar com uma oração. O meu culto, ele inicia na minha casa, quando eu estou me arrumando para poder vir para a casa do Senhor. O meu culto começa quando eu estou me programando para vir para a casa do Senhor. Quanto ao horário de chegar ao culto, como reunir toda a minha família para levar para prestar culto ao Senhor. É responsabilidade do pai e da mãe trazer os seus filhos para a casa do Senhor. Nós estamos nos esquecendo de muitas coisas. Crentes que só frequentam culto dia de domingo, quando podem participar durante a semana também. Crentes que só louvam a Deus na igreja, mas quando estão fora, eles louvam qualquer outra música, dividindo o seu coração, a sua alma com os prazeres deste mundo. Nós devemos focar naquele que é único, digno de toda a nossa adoração. Pastor, não tem nada a ver cantar música do mundo. Cada um fica com o seu nada a ver. Um dia Deus vai trazer conta de cada um nada a ver, que nós desprezamos a palavra de Deus, vivemos de qualquer maneira como o povo viveu na época dos juízes. Cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos, mas Deus trará juízo. As minhas palavras, as minhas atitudes, a minha maneira de se relacionar com esse Deus. O que se exige nesse mandamento? Se exige que o nome de Deus, os atributos de Deus, tudo que se relaciona com Deus, as suas ordenanças, as suas palavras, o culto do Senhor, a oração, o juramento, o voto, tudo que nós fazemos e colocamos o nome do Senhor. Se votar, tem que cumprir o seu voto, porque é melhor não votar do que votando não cumpra o seu voto. Juramento, pessoas que na virada do ano diz que vai fazer 1 milhão de coisas e, em fevereiro, já esqueceu tudo que ia fazer.
nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com a nossa forma de viver o Evangelho, com aquilo que chamamos obra de Deus, e muitas vezes não respeitamos como tal. Temos que ter cuidado com a nossa forma de professar a nossa vida cristã. A pessoa que no seu trabalho as pessoas sabem que ele é cristão, que na escola sabem que ele é cristão, porque se não sabe, nem crente tu é. Se no seu trabalho, se na tua escola, se na tua rua, ninguém sabe que você é crente, você também não é crente. Não existe esse negócio de ser crente, professar a fé em secreto. Professe a fé em secreto, que Deus vai ver em secreto e vai... Não, é publicamente. Aquele que confessa Jesus diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. É o viver, é o andar, é o caminhar, é o proceder em direção ao Pai. Eu não posso usar o nome de Deus de forma diversa da sua santidade. Eu não posso, nem por ignorância, nem por vontade própria, nem de maneira inútil, colocar o nome de Deus. De qualquer maneira irrelevante, profana, se assentando em roda dos escarnecedores, pessoal contando piada de Deus, de Jesus, de tudo quanto é coisa, e os crentes juntos rindo. É bem verdade que há anedotas engraçadas, mas todas as vezes que colocaram o nome de Deus, ei, cuidado, é melhor se afastar destes, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se deleite na presença deles, mas se deleite na lei do Senhor de dia e de noite. Não permita. Teve um evento lá na França, em que um jornal resolveu, porque já fazia isso com o nome de Deus, já fazia isso com as outras religiões, mas intentou brincar com Alá. E fez uma tirinha lá, satirizando, debochando, blasfemando o nome daquele Deus que não é o nosso Deus. E sofreram consequências pelo seu ato. Você está disposto a morrer por causa do nome do seu Deus? Hoje o pastor estava falando na nossa reunião de obreiro que parece que nós não fomos forjados para podermos servir a Deus na perseguição. A igreja brasileira, uma igreja mais tranquila da época, né, em que agora não sei quantos milhões de evangélicos, cada dia mais cresce o número. O número não tem nada a ver com aqueles que realmente não usam o nome de Deus em vão, que vivem o Evangelho, que procuram ser homens de Deus e mulheres de Deus, independente de onde estão, independente de serem reconhecidos ou não. O que eles não querem é envergonhar aquele que vê todas as coisas. Às vezes, num ambiente nos comportamos de uma maneira, em outros, a gente dança conforme a música, diz o ditado lá fora. O cristão, ele tem que ser autêntico. Não pode mudar. O nosso Deus é um Deus que ele é perfeito. É um Deus santo. E exige que a sua igreja, que o seu povo, o adore em santidade. Eu não posso comer na mesa dos demônios e depois vir comer aqui na mesa da ceia do Senhor. Haverá castigo, haverá a responsabilização daqueles que levam a sua vida como se não vivesse o Evangelho. Aqueles que são casados e traem a sua esposa, aqueles que
roubam, que são desonestos, que são infiéis às suas relações matrimoniais. Nós devemos servir a Deus de maneira integral, colocar esse Deus no nosso coração e adorá-lo, porque nós temos este nome sobre nossa vida. Quando a pessoa fala, ela fala: lá vai o servo do Senhor. Aquela é uma serva do Senhor, aquele é um servo do Senhor. Nós não estamos honrando o nome do Senhor. Quando o ímpio diz: crente igual fulano, eu prefiro ir para o inferno. Porque a nossa vida não está condigna com o nome do Senhor, com a palavra do Senhor, e nós trazemos desgraça, desonra ao nome do Senhor. Nós desonramos a Deus com os nossos pecados. E nós devemos honrar a Deus. O terceiro mandamento fala sobre honrar a Deus. Este que é o objeto da nossa adoração, a pessoa da nossa adoração. O centro da adoração é Yahvé. Nós devemos adorá-lo com tudo que nós temos, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Por que não podemos profanar o nome de Deus? Porque o nome representa a pessoa. Porque para te acionar você na justiça, vão usar o seu nome completo e vão colocar para a gente não ter o homônimo, um CPF. E esse CPF, este nome, representa você. Então, é você que está sendo acusado, mas é o seu nome que sai no jornal. É o seu nome que sai lá na denúncia. Então, quando nós erramos contra o nome do Senhor, quando nós não honramos o nome do Senhor, nós estamos desonrando o próprio Deus. O nome de Deus não é um nome que não está carregado de significado. Quando o povo ia lutar nas guerras, eles diziam: Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Quando eles precisavam de poder sobrenatural, El Shaddai, nosso Deus é El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Eles clamavam o nome de Deus, porque o nome de Deus é carregado de significado. É por isso que eu não posso desonrar o nome de Deus. Com zombarias, conversas profanas, doutrinas falsas, atribuir coisas que Deus não fez ou que Deus não falou e dizer: assim diz o Senhor, quando Deus não disse. Há punição para isso. Não é correto usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para conseguir um cargo. Usar o nome de Deus para conseguir uma posição social. Jurar no nome de Deus tendo certeza que é mentira. Pai da mentira é Satanás. Quem ama e pratica mentira é filho do diabo. Mas quem ama e pratica a verdade é filho da luz, é filho de Deus. Por isso nós devemos amar a verdade. Como que eu posso quebrar esse terceiro mandamento? Com as nossas palavras, com a forma indevida de adoração, com o meu mau testemunho. Eu estou quebrando o terceiro mandamento. O nome, nós já ministramos aqui na primeira doutrina, falando que o nome serve para caracterizar, exercer autoridade, soberania, controle. Quem dá nome é o que controla. Quem controla é seus filhos que controlam você ou você controla os filhos? Está pensando, né? Tem criança de 2 anos dando nó em pai e mãe aí. Mas quem botou o nome do pai foi o filho
Ou quem colocou o nome do filho foi o pai? Então é quem que tem autoridade? Quem nomeia. É tão sério que Deus nomeou todas as coisas celestiais. Deus nomeou o homem. E quando o Deus, lá em Gênesis, coloca o homem para trabalhar, ele fala para o homem, agora você vai dar nome, e o nome que você chamar, esse será. O nome que o homem deu aos animais terrestres. E aí Deus vai falar, domine o homem sobre os animais terrestres, sobre a terra, sobre as águas, sobre o céu, debaixo esse céu atmosférico. Então, os animais que sobrevoam, os animais que estão dentro do mar, o nome que o homem deu, o homem domina. Então, nós dominamos porque criamos. Qualquer pessoa que cria alguma coisa, ela nomeia aquela coisa. Se você criasse o telefone, talvez você daria outro nome, mas quem inventou o telefone nomeou o telefone, tem domínio sobre aquilo, sobre os recursos, sobre aquilo que vai render. Então Deus, ninguém deu nome a Deus. O próprio Deus se nomeou. Ele disse, eu sou o que sou. Ele é Yahvé. Ele é o que é. Ele não muda. Ele é o que precisa ser. Aquilo que ele necessitar, ele é. Ele cumpre com o seu nome. Ele é a solução para o seu problema. Ele é aquele que preenche a nossa alma de significado. Ele é aquele único capaz de salvar o homem do seu pecado. Ninguém deu nome a Deus. É por isso que Deus é contra a idolatria, porque os outros deuses são invenções de homens, onde o homem coloca nome e faz o protocolo de adoração. Significa que aquele que criou aquele Deus tem domínio sobre aquele Deus, mas o nosso Deus, ninguém tem domínio sobre ele. Todas as coisas estão debaixo do seu controle, até aquilo que eu acho que não está. Deus controla todas as coisas, até o diabo está no controle de Deus. O diabo não faz aquilo que Deus não permita. Esse cosmo, todas as coisas, todas as leis, estão ao comando do nosso Pai, do nosso Deus celestial. Então o nome dá esse controle, o nome também dá autoridade. Já falei, Yahvé, Elohim, que é o Deus Criador, El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Sabaoth, é o Senhor da guerra, Tsiknedum, às vezes eu não consigo, Tikniseno, eu não consigo falar todos esses nomes assim, mas cada nome, Yahvé, Sabaoth, o Senhor que é sobre os exércitos, esse Senhor da guerra. Então, cada nome tem o seu significado. O nome de Deus não é um nome que pode ser usado na boca de qualquer um, de qualquer maneira, de maneira blasfêmia. Nós temos que ter cuidado. Esse nome também serve para localizar presença. Quando algo é feito por um país, ele faz questão de colocar o nome dele no país, naquele objeto. A palavra do Senhor diz que Deus vai dar um novo nome e que só Ele conhece a todos aqueles que serão salvos, que alcançarão a graça de Deus da salvação, que forem fiéis até o fim. Esse receberá a coroa da vida. Deus tem um novo nome, com um novo significado. Todas as suas lutas passarão aqui. Todas as lágrimas serão enxutas.
Há um novo porvir, uma nova vida, algo novo que esse Deus deseja trazer para as nossas vidas. Diz a palavra que em nós terá o nome da Nova Jerusalém, terá o novo nome de Deus. O novo nome do Senhor Jesus terá o nome de Deus, pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso caracteriza, por isso eu não posso usar esse nome que é dado por Deus em revelação ao homem. Em cada fase, em cada época, Deus foi se revelando ao homem, até chegar o dia em que Deus se fez homem e tornou Yeshua, o Messias prometido para trazer a salvação a todos aqueles que creem. Devemos reverenciar este nome. Nós somos salvos por Deus, por amor ao seu nome. Ele ama o nome dele e por ele amar o nome dele, ele enxerga aqueles que usam o nome dele. Todos aqueles que têm o nome do Senhor na sua vida, todos nós, diz a palavra, que aquele que o Espírito Santo habita é feito templo de Deus. Dizem que nós temos o DNA de Deus. Nós temos a marca deste Espírito. Nós temos este penhor, um vaso de barro, chamado Espírito Santo. E dentro de nós, este Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai, dizendo que nós somos dele, que nós somos filhos de Deus. Devemos honrar este nome. Em Números, capítulo 6, versículo 22 ao 27, falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus coloca este nome em nós. Nós somos portadores deste nome, porque nós somos portadores de Deus, porque o próprio Espírito Santo mora dentro de nós. Nós portamos esse Deus dentro de nós. Por isso que não precisamos de nada exterior, porque no nosso interior, no interior do homem lavado, remido, daquele que está andando e está sendo transformado na imagem perfeita de Deus, na imagem do seu Filho. Por que a igreja não usa imagem de escultura? Porque a imagem perfeita é Jesus, não aquele que os homens desenham, ou que os homens pintam, ou que os homens esculpem com as suas mãos. Não, mas o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós portamos este Deus. Então, a glória desse Deus tem que estar sobre a minha vida. Eu não tenho graça em mim mesmo. A minha justiça é trapo de imundícia. Então, eu vou para a justiça de Deus. Eu olho para Deus para poder fazer as coisas corretamente. O Sermão do Monte, ele vai sempre para o autor, sempre para Deus, é da origem divina, para transformar o caráter do homem, que quer ter um relacionamento perfeito com Deus,
tudo se relaciona com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Somos portadores do seu nome, assim como Ele colocou o nome dEle no tabernáculo, e depois colocou o nome dEle no templo. Hoje, o nome de Deus está em você, está em mim. Isso nos faz entender a seriedade deste mandamento, de não usar o nome deste Deus em vão. Ainda existe a questão do tomar. O que é tomar o nome de Deus? No original, vai ter a palavra, para o português, foi traduzido para falar o nome de Deus. Tomar a gente entende como falar, mas o tomar no original, ele leva para levantar, portar, carregar. Então não é simplesmente o falar blasfêmia, mas é o viver de maneira ímpia. O nome de Deus é santo. Então aqueles que se utilizam do nome de Deus têm que ser santo. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ninguém sem santidade verá a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade ninguém será salvo. Então eu preciso ir na fonte da santidade. Deus é a fonte dessa santidade. Deus, Ele nos dá esta graça. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar esta obra. Ele começou a salvação. É plano dEle, é projeto dEle. Chegou até nós. Ele vai aperfeiçoando. Dia após dia, quando nós dizemos não ao pecado, como nós vamos rechaçando tudo aquilo que não agrada a Deus e procuramos viver uma vida na presença do Senhor. Quando nós não ficamos olhando mais para atores e atrizes, querendo ser parecidas ou parecidos com aqueles homens que não têm Deus. Por que é que nós não queremos ser como foi Abraão, como foi Enoque, como foi Eliseu, como foi Elias, como foi Sete, como foi Abel? Por que nós não queremos olhar para alguém que agradou a Deus? Para ser o nosso horizonte, para ser um foco. Mas o Novo Testamento nos traz uma melhor mira. Que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos crescer de acordo com como ele cresceu, a estatura de varão perfeito. Ele na terra era homem como eu e você, sujeito a todas as coisas, mas ele não se deixou ser sujeito por nenhuma delas, mas ele se sujeitou ao Deus Criador, ao Senhor que fez todas as coisas, se submeteu, e tudo que ele fazia, ele dizia: porque esta é a vontade de Deus. Eu vim fazer a vontade de Deus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, quando na bênção sacerdotal, Deus conclui: assim vocês vão colocar o meu nome sobre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse portar significa que nós somos identificados, nós temos uma identidade com Ele. O brasileiro é conhecido pelo idioma. Se você chegar em qualquer país diferente do Brasil, quando você ouvir o português, o seu coração alegra. Você se identifica com aquela pessoa, você pode nunca nem ter visto aquela pessoa. É difícil você estar em outro país, ouvir a voz de alguém que é brasileiro e não ir conversar com ele. Há uma identificação, e se ninguém for lá falar, a pessoa sabe, aquele ali é brasileiro. Porque o sotaque é diferente do português de Portugal. A gente identifica, nós somos identificados com Deus quando nós andamos
como Jesus andou nessa terra. Quando nós procuramos imitar a Jesus, nós temos que olhar para Ele, desejar ser como Ele, entendendo as nossas limitações, mas compreendendo que com a presença do Espírito Santo em nós, nós podemos ser vitoriosos. É possível dizer não ao pecado. É possível deixar de praticar este pecado que tanto te aflige. Que quando você pensa que está bem, daqui a pouco você cai de novo. Convida o Espírito Santo de Deus para habitar no seu coração. O Espírito Santo de Deus limpa a casa. O Espírito Santo de Deus organiza a casa. Tudo quanto é imundícia, Deus limpa, lava, lança luz, as trevas vão embora, a casa fica ornada, bonita, enfeitada, a noiva está vestida de branco, sem ruga, sem mácula. A noiva que vai encontrar com o noivo é uma noiva que vive em comunhão com ele, plenamente. Não é que está com ele hoje e amanhã não. É todos os dias, até a consumação dos séculos, até a porta dos nossos olhos se fecharem para sempre nesta terra. O nosso coração tem que ser dele. As crianças cantaram aqui hoje. Eu sou teu, tu és meu. É essa identificação. Não para ter autoridade sobre alguém, mas para ser alguém que é usado por Deus nessa terra. Se deixa ser usado por Deus. Só tem dois senhores, ou Deus ou o diabo. Não existe um neutro. Se eu não estou com Deus, eu estou no maligno. Se eu não estou ao redor, Deus não está ao meu redor, eu estou em derredor. Em derredor está o maligno procurando a quem possa tragar. Há uma identificação com esse Deus. Tomar significa portar esse Deus, portar este nome, ser casa de Deus. Ser tabernáculo de Deus. Em vão. Em vão significa falso, falsidade. Existe um Salmo 24, versículo 3 e 4, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Um dos comentaristas utiliza esse trecho, aquele que não entrega a sua alma. Esse não entregar é como portar o nome do Senhor em vão. Aquele que não entrega a sua alma em vão, a falsidade, que não entrega a sua alma à futilidade, só trocou a alma pelo nome do Senhor. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a minha alma são os meus desejos, são as minhas vontades, é o eu interior, é o homem interior. Este homem interior, ele tem que ser transformado. Esta alma precisa da salvação de Deus. Eu preciso utilizar o meu corpo também em santificação, em santidade. Mas todo homem completo, a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, tudo deve ser utilizado para a glória de Deus. A sua vontade, os seus desejos devem ser refreados. Algumas coisas que a gente vem no ímpeto, a gente tem que controlar. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo dá domínio próprio. Nós podemos controlar as coisas. Não vivemos uma vida sem lei, mas temos a lei de Deus operando dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Em vão, fraude, engano, inutilidade, inútil, imprestável, falsidade, desonestidade, futilidade. Então eu não posso usar o nome de Deus de maneira vazia, de maneira trivial, de maneira frívola, sem sentido. O nome de Deus tem que ser usado na hora certa. O nome de Deus deve ser usado nas nossas orações. Não oramos em nome de outro, a não ser no nome do nosso Deus. As nossas orações têm um fecho, e o fecho é em nome de Jesus. Porque Jesus é esta imagem de Deus, perfeita. A Bíblia diz que em Cristo habita a plenitude de Deus. A Ele, todo joelho de se dobrar. Toda língua há de confessar. Ele é o Senhor. Que nós possamos fazer isso hoje, servindo a Deus de maneira completa, com o nosso coração. A sanção é que Deus não vai ter por inocente o que diz que é crente, mas vive como vive o ímpio. Se a tua vida, se as tuas redes sociais você tem vergonha de mostrar para o seu pai e para a sua mãe, se agora seu pai e sua mãe não podem olhar o seu WhatsApp, você tem coragem, marido, esposa, de deixar o seu celular aberto para a sua esposa olhar 5 minutinhos ali? Se nós não temos esta coragem, porque nós não estamos vivendo de maneira integral para Deus. Ainda existe um cantinho da minha vida que eu faço o que eu quero, que só eu mando, que as regras não são as regras de Deus, porque se a minha vida, todos os cantos da minha vida, a lei é a lei que rege, é a lei de Deus, eu não tenho do que me envergonhar. Eu não tenho daquilo que ficar com vergonha, por quê? Porque eu glorifico a Deus quando eu estou sozinho, eu glorifico a Deus quando eu estou com a minha esposa, eu glorifico a Deus quando eu estou com os meus filhos, eu glorifico a Deus quando eu estou no trabalho, eu glorifico a Deus quando eu estou na faculdade, eu glorifico a Deus aonde eu ando, na padaria, seja onde for, o nome do Senhor é glorificado na minha vida. A nossa vida tem que glorificar a esse Deus. Você não tem algo sem valor dentro de você, mas a Bíblia diz que nós temos um grande tesouro dentro de nós. Esse tesouro é Deus. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Levítico capítulo 24, versículo 15 e 16, fala da punição de se usar o nome de Deus em vão. É a morte. Será apedrejado, certamente morrerá. Não importa quem é que seja, se é o filho, se é o pai, se é sacerdote, se não é. Jesus foi condenado à morte e utilizaram a palavra blasfêmia. O sacerdote conjurou Jesus para falar um juramento no nome de Deus. O sacerdote, ele fala, eu te conjuro, se você é o Cristo, fala que você é o Cristo. E Jesus não nega, Jesus diz, tu o disseste. E diz pela ação do sacerdote que ele entendeu muito bem o que ele estava perguntando, e ele entendeu muito bem a resposta de Jesus. Ele rasga as suas vestes, e a partir dali, cospem em Jesus, espancam Jesus, e diz, profetiza, quem é que te bateu? E Jesus é levado a julgamento, Jesus é levado para a cruz e morre no meu e no seu lugar. A morte é para aqueles que não honram o nome de Deus. Nós temos que parar, meu irmão, de entender
que ser cristão é só vir à igreja, é só quando eu estou no culto. Assim que eu saio do culto, eu posso fazer o que eu quiser. Eu estive assim um tempo da minha vida. Eu ia na igreja todos os domingos quando eu estava desviado. Eu dizia, Senhor, se eu não vier, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir voltar nunca. Eu falo isso com tristeza. Mas eu estava dentro da igreja e eu não dizia que estava crente. Os outros me davam paz do Senhor, eu dizia, eu estou desviado. Eu não usava o nome de crente, a igreja, para dizer que eu era crente. Mas eu sabia que aqui era um lugar onde eu podia encontrar a verdadeira paz para a minha alma. Eu saí da igreja e eu ia pecar. Mas eu sabia que eu estava desviado. Eu sabia que aquela situação era uma situação que, se eu morresse, eu estava condenado à morte, condenado ao inferno. E porque nós hoje podemos fazer o que a gente quiser, se a gente faz parte das coisas que agradam a Deus, eu posso fazer outras coisas que não agradam a Deus. Quem faz as coisas que não agradam a Deus está desviado, simples assim. Mas hoje você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te ama, você está aqui porque Deus deseja trazer salvação à tua vida, à tua alma, porque Deus é poderoso para perdoar os teus pecados nesta noite e você viver uma história diferente com esse Deus. É para valer a vida cristã. É para valer, meus irmãos, não brinquem. A coisa é séria, o negócio é sério. O nosso Deus é um Deus da verdade, um Deus de seriedade, não é um Deus de brincadeira. Eu não posso ficar brincando, meus irmãos, mas eu devo usar este nome, eu devo portar este nome com a graça dEle. É Ele que te ajuda a falar a verdade. É Ele que te ajuda a dizer não ao pecado. Todas as vezes que você estiver fraco, todas as vezes que seus pensamentos querem cochear em dois pensamentos, se volte para Ele, ore a Ele, fale com Ele, clama por Ele. Porque Ele vai derramar graça, Ele vai derramar o seu poder, o nome dEle será todo poderoso na tua vida. Não há pecado, não há homem que não possa ser liberto. Pastor, mas eu já estou comprometido, eu agora já fui longe demais. Não há nenhum homem que não tenha blasfemado contra o Espírito Santo. Porque contra o Espírito Santo a Bíblia diz que não tem perdão. Mas se você sente o desejo de pedir perdão, já é uma característica de alguém que não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo está consciente, determinado, não é por acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Porque senão eu vou até. Mas eu acho que Deus já falou o suficiente ao teu coração nesta noite. Eu vou orar, aí os pastores, os evangelistas, já vêm para cá para frente, pode vir. Eu quero abençoar a tua vida nesta noite. Deus deseja que você leve a sua vida espiritual a sério. Disso depende a sua vida eterna. Não é só o hoje, o agora. É quando eu porto o nome de Deus de maneira correta, eu não profano o terceiro mandamento. Porque eu estou vivendo, eu estou andando, eu estou caminhando,
Eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, mas eu sou servo de Deus. Eu sou pai, servo de Deus. Eu sou filho, servo de Deus. Tudo tem a palavra servo de Deus. Esta é a palavra mais importante do crente. Não é o nome de pastor que é o mais importante, mas o mais importante é que eu sou um servo de Deus. É que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Isso é o mais importante. Possamos viver esta vida, meus irmãos, de maneira a agradar a Deus. Que tudo seja para a glória dEle. O seu dinheiro seja para a glória dEle. O seu emprego seja para a glória dEle. Os seus filhos seja para a glória dEle. A tua vida seja para a glória dEle. O seu devocional seja para a glória dEle. O seu momento de oração seja para a glória dEle. Que as suas pregações seja para a glória dEle. Tudo para a glória dEle. Assim eu vou portar este nome de maneira digna, de maneira reverente, de maneira santa. Se você acha que você não é perfeito, não se preocupe, eu também não sou. Mas a cada dia, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo, eu preciso melhorar aqui. Eu preciso melhorar aqui nesta parte. Quando estamos parecendo que estamos seguros, nós entendemos a miséria do homem pecador diante de um Deus grandioso, de um Deus santo. Mas Ele deseja ter comunhão com você. E Ele vai te dar as ferramentas. Ele vai abençoar o seu coração, a sua mente. Ele vai entrar nesse quarto escuro. Pede para Ele arrebentar essa porta nesta noite, agora. Ele vai te arrancar das garras de Satanás. Ele vai te arrancar da legalidade que você já deu para o diabo na sua vida. É hoje, é agora. O Deus Todo-Poderoso quebra correntes. O Deus Todo-Poderoso que vence exércitos sem a luta de Israel na época. É o mesmo Deus que olha para você e sabe que você sozinho não dá conta, mas Ele vai pelejar por você nesta noite. Não tome a ceia indignamente. Quem come e bebe a ceia indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quais são as tuas práticas? Quais os teus pensamentos? Deus está aqui. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele, o sangue dele que foi vertido na cruz, é poderoso, eficaz para te purificar. Tu estava caído, mas Deus te levanta nesta noite na autoridade do nome dele. Deus te levanta já guerreando. Deus já te levanta para guerrear. Deus já te levanta com armadura. Deus já te coloca a espada do Espírito. Deus é aquele que coloca o capacete da salvação. Ele vai te capacitar. Você vai lutar as guerras espirituais e será mais do que vencedor, porque este Espírito habita em você. É esse Espírito que nos dá vitória. É este nome que nós servimos. É este nome que nós adoramos. Deus de poder, Deus de glória, estamos diante de Ti mais uma vez nesta noite. Eu não sei, Senhor, o que é que aflige tanto algumas pessoas, o que é que mantém as pessoas sempre nesta vidinha
mais ou menos, que mantém ela presa debaixo de jugo. Eu não sei, mas aqueles que abriram o coração nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor não invade, mas aqueles que abrem o coração, o Senhor pode lançar luz, nos auxilia a olhar na introspectiva da nossa alma, do nosso interior nesta noite. Lança luz, nos faz enxergar aonde nós perdemos a dracma, aonde nós perdemos, Senhor, a comunhão, aonde nós perdemos a vida espiritual, aonde nós perdemos a vida de oração, aonde nós perdemos o prazer de estar na tua casa, aonde nós perdemos o prazer de tomar a ceia do Senhor, de celebrar a morte, mas sobretudo a vida, a ressurreição do Senhor. Renova a tua igreja nesta hora. Renova a tua igreja nesta hora. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a minha vida. Aviva a tua igreja. Exerecandarabachou, Zeremandarabai.